Olha, lá em Itabuna, no sul da Bahia, tem uma escola de capoeira que tá basicamente reescrevendo as regras do jogo. Não é só um lugar para treinar, sabe? É muito mais, é um santuário, um verdadeiro projeto de vida. E mostra na prática como uma tradição ancestral pode de fato transformar uma comunidade inteira. Essa é a história da Casa do Vovô. À primeira vista, parece só um logo, né? Mas isso aqui é muito mais que uma imagem. A gente vê os instrumentos, os movimentos da capoeira, só que o que ele representa de verdade é a fusão de uma linhagem nobre da capoeira, com uma filosofia de inclusão radical. Cada tracinho aqui conta um pedaço da jornada que a gente vai desvendar agora. E aí é que fica a grande pergunta, né? Pensa só, como é que uma arte marcial que nasceu da resistência consegue virar um abraço? Um abraço que acolhe todo mundo, sem exceção nenhuma, e ainda por cima se espalha pelo mundo todo. Pois é, a resposta para isso está na história da Casa do Vovô. Bom, e tudo isso começa com a visão de uma pessoa, um cara chamado Mestre Vovô. A ideia dele não era só ensinar os movimentos da capoeira. Não. Ele queria construir um refúgio, sabe? Um lugar de pertencimento, bem no meio de um ambiente que, muitas vezes, não oferecia muita saída para a garotada. E a escolha do local, olha, foi totalmente estratégica. O bairro da Urbis 4 era uma comunidade carente, com poucos espaços de cultura. Foi bem ali que o mestre vovô criou o que ele gostava de chamar de quilombo urbano. Era um lugar seguro, onde a disciplina e a cultura da capoeira davam aos jovens uma alternativa de verdade, uma alternativa ao crime. E tinha regra, claro, tinha que estar matriculado na escola e se comportar bem em casa. Era, no fim das contas, cidadania na prática. A força, a legitimidade da Casa do Vovô vem de uma linhagem que é tipo a realeza da capoeira. É uma construção mesmo, sabe? Camada por camada. Lá no topo, a gente tem o mestre Suassuna, que deu a projeção internacional. Depois, veio o mestre Luiz Medicina, com a visão do grupo como uma instituição, algo para durar. Aí o mestre Magrelo injetou aquele rigor marcial, a disciplina atlética. E bem no centro de tudo isso, estava o mestre Vovô. Ele pegou todas essas influências e criou a própria filosofia. Uma filosofia que hoje, quem leva adiante é o mestre Carlos Oião, cuidando dessa expansão mais moderna do grupo. E é exatamente aqui que a história vira uma coisa revolucionária. Porque não era só sobre a técnica, sobre o golpe perfeito. Era sobre uma filosofia de ensino que, olha, quebrou todas as regras tradicionais. Vamos entender como é que isso foi construído. O ponto-chave, o coração de tudo, é esse conceito aqui, a pedagogia da inclusão radical. Pensa bem, num mundo em que um monte de academia seleciona só os mais aptos, os melhores, o mestre vovô fazia o contrário. Ele acolhia todo mundo, incondicionalmente. O valor de alguém não estava na acrobacia perfeita, no salto incrível, não. Estava na simples presença, na contribuição de cada um para a energia coletiva da roda. E na prática, isso acontecia ali, na roda de capoeira. Dentro daquele círculo, todo mundo era igual. O respeito era a regra número 1, obrigatório. A frase que guiava tudo era: cada um joga conforme sua capacidade. E o mais incrível, o mais inovador de tudo, crianças com deficiência participavam de absolutamente tudo, lado a lado com as outras crianças. Sem aulas separadas, sem segregação. E isso, gente, décadas antes disso virar lei ou política pública. Era pioneirismo puro. Mas claro, como em toda a grande jornada, veio um momento de crise. Uma perda gigantesca que tinha tudo para ser o fim, para acabar com tudo. Só que de um jeito quase paradoxal, essa perda acabou se tornando a semente da união e da imortalidade desse movimento. Essa linha do tempo aqui mostra bem o drama da situação. Em 2013, a tragédia acontece. O mestre vovô falece. Normalmente, quando o mestre morre, é o fim do grupo de capoeira. A fragmentação, a separação é quase uma regra. Mas aqui não. Aconteceu o impensável. A dor virou união. Fizeram uma homenagem tão grande que ele foi elevado a uma espécie de patrono espiritual, um ancestral. E aí, em 2016, os discípulos dele, os herdeiros, tomaram a decisão. Vamos formalizar o sonho dele para que dure para sempre. E a partir daquele momento, a missão mudou completamente. Não era mais sobre seguir um líder carismático, uma pessoa. O objetivo agora era outro: transformar aquele movimento numa instituição de verdade, sólida, capaz de sobreviver e, mais ainda, de prosperar por gerações. E a solução que eles encontraram foi simplesmente brilhante. Em vez de rolar uma disputa de poder, uma briga para ver quem mandava, eles criaram um colegiado de herdeiros, ou seja, uma liderança compartilhada.
Eles quebraram aquele modelo tradicional de ter um único mestre no topo. Sacaram que o legado era grande demais para caber nos ombros de uma pessoa só. E esse modelo de gestão mostra perfeitamente a força que essa união tem. Funciona como uma máquina, sabe? Com cada engrenagem no seu lugar. O mestre Zoião cuida da profissionalização do grupo. O mestre Caruro é a mente administrativa, que faz a ponte com a universidade, que busca financiamento. O mestre Gué é o embaixador, que leva a filosofia deles para o mundo. O contramestre Zoreba garante que as outras manifestações, como o maculelê, não se percam. E o contramestre Pica-Pau é a ponte com as escolas públicas. Cada um ali é uma peça fundamental que mantém o legado vivo e crescendo. E o resultado de toda essa jornada, de toda essa luta, é uma instituição que hoje não só sobreviveu à perda do seu fundador, como ela prospera. Ela está aí provando que é um verdadeiro patrimônio cultural vivo, pulsante. E olha só que interessante, aqui a gente vê como eles conseguiram transformar a paixão deles em política pública. Com a Lei Modo Catendê, por exemplo, a capoeira virou uma atividade remunerada, estruturada dentro das escolas. Com a Lei Paulo Gustavo, eles conseguiram grana para gravar um EP profissional com as músicas deles, eternizando essa memória sonora. E a Lei Aldir Blanc ajuda a financiar os grandes festivais culturais que eles promovem. Eles foram inteligentes, aprenderam a usar o sistema a favor da cultura. Isso tudo só mostra que a Casa do Vovô é muito, mas muito mais do que só capoeira. É uma verdadeira potência cultural. Lá se ensina maculelê, puxada de rede, samba de roda. Os alunos chegam a aprender a construir os próprios instrumentos, o próprio birimbau. É um ecossistema cultural completo de verdade. E essa frase, adaptada da pesquisa que deu origem a esta análise, resume tudo perfeitamente. Para eles, preservar o patrimônio cultural não é trancar a tradição num museu, numa caixa de vidro. É o contrário. É manter essa tradição pulsando, viva nas rodas, sendo inclusiva para todo mundo e também sendo viável economicamente para quem vive dela, para os mestres. É um patrimônio que respira, que está vivo. E para fechar, fica uma reflexão. A história da Casa do Vovô é única, claro, mas a lição que ela traz é universal. Ela nos faz pensar. Quais são as tradições que existem aí nas nossas comunidades? E o que a gente pode fazer para garantir que elas não só sobrevivam, mas que se transformem em legados vivos, que possam inspirar o resto do mundo? Fica aí a pergunta.